capítulo 6. Daniel, falar depois de Ezequiel e Jeremias, né? Nós vamos ler esse capítulo inteiro. Apesar de ser uma leitura longa, mas é importante. Leemos a palavra de Deus. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel eram aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam uma ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, senão a proclamarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sancione o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, e se não pode, revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, e se não pode, revogar. Então responderam e disseram ao rei: este Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, e ele te livra. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o seu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões?
Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Baixemos nossas cabeças e oremos. Papai do céu, muito obrigado, Deus, por essa palavra que acabamos de ler, e que ela, Pai, é muito, muito importante para nossas vidas hoje. Por isso eu te peço que, pelo teu poder, o Senhor nos instrua com ela, nos alimente com ela, nos exorte com ela, nos fortaleça, Senhor, com ela, em nome de Jesus. Amém. Uma história talvez muito conhecida, né, por todos, Daniel na cova dos leões. Uma história que a gente tem já recebido desde a infância. Eu me lembro de criancinha já ouvir essa história em panfletos, naquelas placas de lã, que aí as professoras colavam as figurinhas, e a gente via ali os leãozinhos, via o Daniel, e ali a gente via a presença de Deus. Enfim, eu já, em dado muito tempo, já sabia dessa história. Mas é uma história realmente por demais impactante, não somente pelo seu enredo, não somente pela sua forma de ser contada, mas principalmente pelo que ela significa, e significa hoje, para mim e para você. E não importa se eu tenha, como Daniel, idade de um homem maduro, ou jovem, ou ancião, não importa. Essa é uma história que Deus legou para nós outros, para que nós pudéssemos ser fortalecidos na força do seu poder, e através do entendimento, do conhecimento do que nós devemos ser e fazer com Deus e por causa de Deus. Aqui nós vemos um homem, Daniel, hebreu, morando na Babilônia. Ele havia sido levado cativo, ou seja, vivendo exilado lá na Babilônia, escravo no começo da sua existência ali. Não somente ele, como vários outros jovens. Normalmente Nabucodonosor fazia isso. Ele chegava a uma determinada nação, cidade ou povo, e na medida que ele conquistava, ele dizimava a maioria. Mas aqui era a nata da sabedoria, o que era aqueles especiais, aqueles que poderiam servir para ele, e de uma forma especial, pela sua capacidade, pelos seus dons, pelos seus talentos, pelo seu conhecimento. Ele transportava para a sua capital, lá na Babilônia, e lá ele podia, através dessas culturas que ele trazia, crescer, se fortalecer ainda mais. E assim não foi diferente com os hebreus. Quando ele atacou a Israel, ele levou cativo esses jovens para lá. Bem, esses jovens, chegando lá, tiveram um confronto difícil, porque tinha uma cultura completamente diferente, uma religião completamente diferente, costumes completamente diferentes, em todos os aspectos, em tudo. E eles foram levados para serem moldados por aquela cultura. Ainda que Nabucodonosor quisesse saber e conhecê-los pelo que eles eram e pelos que eles tinham, mas havia um dito que eles deveriam ser moldados.
talhados agora como alguém da Babilônia. E esses jovens receberam então instruções, orientações, determinações. E nós sabemos um pouco do próprio Daniel, que antes desse episódio, três jovens receberam alguma orientação, Ananias, Misael e Azarias, depois receberam outros nomes daquela nação, e que também tiveram uma experiência muito especial com Deus e com o rei. Mas aqui, nessa nossa história, Daniel já tinha alcançado um estágio muito importante, porque uma das grandes características, o próprio texto deixa claro isso, era a sua fidelidade, além da sua sabedoria, a sua fidelidade. Primeiramente a Deus, depois àqueles que estavam sobre ele. E por conta da presença de Deus na vida dele, ele era um homem muito sábio, um homem muito usado por Deus. E por conta disso, o rei ouvia muito o que este homem e os demais falavam. E a projeção de Daniel cresceu tanto dentro do reino de Nabucodonosor, que quando esse reino passa para outro rei, filho de Nabucodonosor, Belsazar, também Daniel continua tendo projeção. Tem aí uma ação importante de Daniel na vida desse rei. E quando esse rei da Babilônia é subjugado agora pelos medos e persas, e o seu rei chama-se agora Dario, eles entram na capital, dominam a capital, mas o texto mostra aqui que Daniel foi alçado a uma importância muito grande dentro agora do reino medo-persa. Ele era um dos presidentes, dos governadores ou dos prefeitos. Havia muita corrupção provavelmente naquela época, que o texto diz que o rei cuidava para não ser lesado, não ser enganado. Então é muito provável que, como o império era muito grande e o rei vivia de impostos, e que havia muita coisa subornando, muitas coisas erradas, e que o povo, em geral, enganava muito este rei. Então ele criou um sistema político e de governo, que ele colocou 120 pequenas províncias, que ele chamou onde os líderes eram sátrapas, e nessas pequenas províncias haviam de todas elas 3 presidentes, que cuidavam de todas elas. E o texto nos diz que Daniel era um desses presidentes. E a conduta dele, a forma de trabalhar, a forma de agir, chamava a atenção mais dos outros 2 presidentes. E o texto nos dá conta de que o rei já pensava em transformar Daniel em primeiro-ministro. Ou seja, sobre tudo e sobre todos, só debaixo dele. Bom, lembremos que Daniel tinha 2 características que de alguma forma naquela época já causava uma certa situação de desconforto nesses medos e persas. Primeiro, ele era oriundo do povo dominado. Então, ele era, vamos chamar assim, um babilônico, onde não era, mas ainda assim, pela visão daqueles conquistadores, ele vinha de um povo dominado. Isso causava alguma estranheza naquelas pessoas que eram medo-persas. Segunda característica que causava um desconforto, que ele era hebreu. E por alguma sorte, desde aquela época, os hebreus, os judeus já eram discriminados. E aí havia então essas 2 coisas que causavam estranheza, ciúmes, inveja, raiva, ódio para com Daniel. Mas apesar de todas essas questões, Daniel ainda era um homem que continuava a sua atividade, a sua obrigação, a sua missão, com muito zelo, com muito respeito e com muito resultado. Por isso que o rei olhava para ele de maneira muito especial. O texto fala para nós que o rei não somente o admirava, como o rei o respeitava, mas já pela condição da sua fé, não somente pelos resultados que ele trazia ao reino e ao rei, mas também pela sua fé naquele Deus que ele professava. E por conta disso, quando os seus colegas, ali os demais sátrapas, os outros presidentes, os outros governadores, enfim, a liderança como um todo, começou a perceber que Daniel iria mesmo para primeiro-ministro, eles engendraram um trama diabólico terrível contra Daniel, que é o que nós vimos no texto. Eles disseram: nós não vamos conseguir pegar esse rapaz em coisa alguma, porque ele é honesto,
ele é fiel, ele é sério. O que ele faz com muita retidão. Então a gente não vai conseguir pegar nada dele para levar ao rei e mostrar que ele não é digno de se tornar o primeiro-ministro. Então o que vamos fazer? Aí eles armaram esse artigo aqui. Bom, nós sabemos que ele não abre mão da sua fé. Nós sabemos que ele não abre mão do seu Deus. Nós sabemos que ele não arreda o pé da sua atitude conquanto o Filho de Deus que ele é. Logo, vamos armar uma cilada aí. E eles fizeram algo terrível, porque eles enrolaram o rei. Eles foram até o rei e contaram a história. Levaram um ardil para o rei. E mexeram com o quê? Com o orgulho do rei. Sabiam, irmãos, que uma das formas mais fáceis de enredar as pessoas é pela vaidade, é pelo orgulho, é pelas posses, ou pela ganância. Às vezes eu fico me perguntando, né? Por que as pessoas caem tanto nesses golpes que tem por aí de rede, golpe de pirâmide, golpe não sei do que, golpe não sei do que? Por que cai? Todo mundo sabe que esse negócio é uma enrolação, uma informação. Todo mundo sabe, mas cai. Entra. As pessoas me perguntam, mas pastor, olha, tem pecado pastor entrar nessas pirâmides? Claro que é, irmão. Por que é pecado? Porque para uns ganhar, muitos têm que perder. É lotéria. Pastor, mas jogar uma loteria esportiva, jogar uma loteria, é pecado, pastor? Claro que é, meu irmão. Porque para um ganhar, muitos têm que perder. Isso não é honesto, ainda que seja legal. Legal no sentido das leis. Alguns são, outros não. Não, meus irmãos. Aqui é o esquema, eles montaram o esquema para cima do rei. Chegaram para o rei, mexeram com o quê? Com a vaidade, com o orgulho do rei. Rei, vamos baixar um decreto aí para o senhor ser ovacionado, para que todo mundo pense dentro do Senhor. E um mês inteiro, um mês inteiro, ninguém poderá fazer qualquer petição a qualquer pessoa, qualquer Deus, qualquer outra coisa que não seja ao Senhor. E se alguém quiser desrespeitar, terá que receber as sanções da lei dos medos e dos persas. O rei não tem de mal nisso, não tem nada, pelo contrário. Né? Pô, vai me amar ainda mais, pô, vai gostar mais de mim, que é tudo que eles queriam que o rei pensasse. O rei foi manipulado. E o rei concordou em fazer, fez o pedido, assinou, ato contínuo. Aqueles caras safados, desnudecidos, saíram correndo e foram lá na janela para ver a casa da Daniel. Como é que Daniel orava? Ele orava de frente para a janela, de joelhos, em direção a Jerusalém. E por que ele orava? Porque a palavra diz que todo aquele que orar por Jerusalém será próspero. Vocês já sabiam disso? Todo aquele que orar por bem de Jerusalém será abençoado. Está escrito. Você sabia disso? Então, basta cumprir a palavra, irmão. Ore por Jerusalém. Tem que orar. Tem que orar. E o texto diz que ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Então não teve erro. E agora ele está num pequeno dilema. Ele era fiel. Ele era fiel às leis. Ele era fiel. A característica principal dele é um homem fiel. E ele tinha o pleno entendimento que ele desrespeitar as leis era desrespeitar a Deus. E agora? E agora? Bom, a própria Bíblia nos diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus jamais colocará uma lei que confronte a sua palavra. Deus não vai agir em nenhum momento em nada que confronte a sua palavra. Daniel era obediente à palavra de Deus. E nesse momento ele já tem um pleno discernimento que aquilo era um ardil, era uma armadilha, e portanto ele não podia obedecer. Porque ele tinha que ir aos pés do Senhor mais ainda. E ele vai agora aos pés de Deus, orando de maneira mais veemente, orando de maneira mais eloquente pelo seu coração com Deus. E agora ele tem esse seríssimo problema, além dos outros problemas que ele já tinha para orar e falar com Deus. E enquanto ele está orando,
os espias, os traidores, os enviados de Satanás estavam observando. E é óbvio que eles foram ao rei e relataram ao rei isso. O rei manda chamar Daniel e pergunta a Daniel: Daniel, você está adorando? O texto mostra, ele vai dizer que Daniel foi chamado à prisão de Deus. Para quê? Para ser inquirido. Para ser inquirido. E Daniel era um homem honesto, sincero, e disse ao rei: sim, eu estava adorando a Deus. Mas Daniel, você sabe, Daniel, que não poderia. São só 30 dias. O que custa você segurar isso? 30 dias. Eu não estou te pedindo para você deixar de orar a tua vida inteira. Eu não estou pedindo para que você deixe de reverenciar ao teu Deus a vida inteira. É só 30 dias, Daniel. O que custa 30 dias? Você não vai morrer se você parar de orar, mas você vai morrer se você continuar orando. Rapaz, olha para a tua vida, considera a tua vida. É só 30 dias. Eu não estou te pedindo para você negar o teu Deus. Eu não estou te pedindo para você virar as costas do teu Deus. Só estou te pedindo para você parar de orar 30 dias. Quantas vezes nós somos inquiridos pelo mundo para negligenciar a nossa fé, para entrar em conluio com o mundo, entrar em situação pecaminosa por coisas pequenas, por coisas temporais, por coisas que não têm significado dentro da consistência duradoura da vida. Eram só 30 dias. Só 30 dias. E ele está pedindo para que Daniel negasse ao seu Deus. Ele está pedindo: não fale com ele, não. Só isso. Fica mudo. Só 30 dias. Não, sinceramente, era muito. 30 dias. Bom, havia um subterfúgio que ele podia fazer. Mas nem isso ele quis. Olha o subterfúgio. E pensamento. Tá bom, rei. Zóio, pode contar comigo. Aqui. Está ali olhando igual. Porque Deus está dentro de nós, conhece o nosso coração. Mas ele estaria agradando a Deus? A oração seria uma oração que chegaria ao trono do Senhor? Porque nós, irmãos, somos chamados a dar testemunho da nossa fé. A nossa relação com Deus não se restringe só de um processo nosso individual com Ele, ainda que isso seja imperativo e importante. Mas a nossa fé abrange a nossa existência. Daniel não poderia não deixar de orar como ele orava. Até porque era um ardil, ele sabia que era um ardil. E ele não se submeteu às hostes das trevas que se levantaram para derrubar o nome de Deus. As trevas se levantaram para estar trazendo uma mancha na vida de Daniel. As trevas se levantaram para que Daniel pudesse incorrer numa ação de obediência às trevas e não a Deus. Porque Daniel sabia que o rei tinha sido enganado e ludibriado. Sabia. E ele foi resoluto. Meu querido, você vai ser jogado na cova dos leões. Nabucodonosor tinha por praxe queimar as pessoas. Os medo-persas tinham por praxe jogar e alimentar os leãozinhos deles, gatinhos deles. E alimentar os gatinhos deles com carne humana. E a cova era um grande buraco. As pessoas eram lançadas nesse buraco, colocava-se uma pedra sobre, e o rei ainda ia lá e colocava uma massa, um cimento, tipo de cimento, colocava lá e botava o selo do seu anel em cima, onde ninguém podia abrir aquilo lá. Ninguém. E assim foi feito. Assim foi feito. Daniel saiu do quarto que ele estava orando e viu-se dentro de uma cova escura com leões.
Fechou-se a tampa. Lacrou-se a tampa. Daniel estava lá, ninguém mais podia vê-lo nem ouvi-lo. O rei vai para o seu quarto. Define que não quer ninguém conversando com ele, quer ficar sozinho. Não quer música, não quer músicos, não quer nada. Pasme. Aí ele foi orar a Deus. Isso não diz que é para o nosso Deus. Mas diz que ele ficou em jejum. Mas a fala que ele deu a Daniel quando foi mandá-lo para a cova, diz que sabe o teu Deus que sempre te escuta e que você conversa com ele continuamente, te ouça e te escuta e te salva. Bom, então ele tinha noção. Ele tinha noção que o Deus podia fazer alguma coisa. Ele tinha noção. Eu penso que ele estava orando a Deus, ao nosso Deus, porque ele sabia que esse Deus dele podia fazer alguma coisa. Eu penso que ele, não está escrito, que ele impediu, mas orou ao nosso Deus, porque ele ficou sem paz a noite inteira. Eu penso o seguinte, Deus não disse, será que Daniel dormiu? Será que Daniel ficou com medo dos leões? Não, gente, eu acho que ele fez um leão no travesseiro. Eu acho que ele fez, é bem fofinho, bastante pelo, aqueceu ele à noite, pegou o gatinho ali, bateu assim, de baixo no travesseiro, ajeitou e dormiu. O texto não fala, porque se ele tivesse ficado apavorado, o texto falaria. Se ele tivesse gritado, o texto falaria, porque a Bíblia não esconde nada. Então, se a Bíblia não falou nada, para mim, ele fez o leão no travesseiro. E dormiu ali, tranquilão, roncou, aí ficou dividindo os roncos do leão, passou a noite tranquilo. O rei não dormiu, não pegou no sono. Irmãos, aí que a gente entende a palavra de Deus que diz assim, que a paz de Deus excede o nosso entendimento. As coisas racionais, elas se colidem com as coisas sobrenaturais. As coisas do Espírito não aceitam as coisas da carne, e as coisas da carne não aceitam as coisas do Espírito. Em Deus, somos mais do que vencedores, meus irmãos. Esse texto é lindo e maravilhoso por conta de que vê a providência de Deus, o cuidado de Deus. Mas você pode dizer assim, mas eu conheço a história cristã e muitos foram comidos por leão. É verdade. Mas Daniel não foi. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Tem aqueles que Deus livra, e aqueles que Deus não livra, não libera. Por quê? Vamos ter que chegar lá um dia e perguntar. Aí eu não entendo bem, papai, por que o Senhor libera ou o Senhor não libera? São todos teus filhos? Então são teus filhos por quê? Estou falando aqui que homens e mulheres de Deus. Mas o fato é que Deus preservou tranquilamente, completamente a Daniel. De manhã cedo, o rei corre lá. Daniel. E Daniel diz: ó rei, vive para sempre. É uma frase que os súditos têm que se dirigir ao rei dessa maneira: ó rei, vive para sempre. O rei quase transbordou de dentro para fora, porque ele não podia acreditar no que ele estava ouvindo. Aí manda tirar rápido Daniel de lá. Daniel saiu liso, os olhinhos tranquilos, que dormiu a noite inteira, descansado. O rei com olheira a noite inteira. E agora vem ali de frente a Daniel. Daniel fala: rei, o meu Deus mandou um anjo fechar as bocas dos leões. O meu Deus mandou um anjo fechar a boca dos leões. Irmão, quantas e quantas vezes nós somos lançados nas covas da vida? Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes nós vamos para as covas por ação pura e simples das trevas, que é o caso aqui. Levante das trevas contra a nossa vida, contra a nossa família. Quantas e quantas vezes nós nos vemos numa situação que não tem para onde correr, não tem o que fazer, não dá para subir, não dá para sair. O diabo levanta certos ardis contra nós
que são praticamente intransponíveis. Mas Deus estava lá com ele. Deus podia ter livrado Daniel da cova? Sim. Sim. Mas não livrou. Andou com ele na cova. Estava com ele na cova. Dormiu com ele lá. Cuidou dele lá. Quantas e quantas vezes nós temos dificuldades tremendas na vida e a gente se apavora. Às vezes não vemos saída, como é o caso dele, não via saída. Mas estar com Deus, não importa onde, é o melhor. Até na cova, até no poço, o poço da vida. Às vezes nós caímos tão fundo na vida, que a gente pensa que vai sucumbir ali, morrer ali. Mas Deus providenciará sempre para nós uma saída. Às vezes nós vamos para a cova, não porque o diabo nos empurrou, é porque nós decidimos cair na cova. Nós caímos na cova por nossa negligência, por nossa debilidade, por nossos pecados. Nós vamos para a queda e nós vamos para o buraco. Mas ainda assim, a misericórdia de Deus é tremenda, que nos tira do buraco, nos tira da cova dos demônios. Porque Deus é tremendo, Deus é misericordioso. Nós não podemos esquecer disso nunca. Quantas são as covas que nós já passamos e poderemos ainda passar? Cova da enfermidade, cova dos relacionamentos, cova da situação financeira. Quantas covas nós podemos ser inseridos? Mas irmãos, saibam que não importa qual seja a cor, a profundidade, a espessura, o comprimento da cova que você está ou esteve ou vai estar, Deus lá estará contigo. Deus jamais te abandonará, jamais deixará você ser submergido, ser atacado a ponto de morrer, porque Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é diabo, não é Satanás que pode nos vencer, não é ardis e ardis que poderão nos enganar de maneira a nos destruir. Deus é conosco, e desta forma que nós devemos caminhar. Concluindo, o que fez com que essas coisas acontecessem com Daniel? Em primeiro lugar, Daniel confiava em Deus, fora ou dentro da cova, no seu quarto ou trabalhando, aonde ele estivesse, estava com Deus, andando com Deus, ouvindo Deus, tomando decisões com Deus e por Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender com Daniel é que andar com Deus nunca é tempo perdido. Nunca! Andar com Deus é tomar as decisões que Deus quer que tomemos. E veja que muitas decisões que ele tomava conflitavam e confrontavam com a cultura extremamente ruim, pecaminosa e pegajosa da sua época. Assim como é hoje. Não há muita diferença não. Você é desafiado a ser fiel a Deus e fiel às pessoas que estão ao seu redor. Salmo 37,5: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Agirá. Ainda em Naum 1,7: o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia, ele protege os que nele confiam. Então é preciso que nós tenhamos essa convicção sempre. Deus é conosco. Deus é conosco. Queridos irmãos, nós precisamos caminhar a todo tempo, a todo momento, pensando no versículo 22. Olhem comigo lá. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O que nós temos que compreender e entender, meus irmãos, que nós precisamos estar assim o tempo todo. Mas pastor, infelizmente eu sou pecador, como é que eu faço? Bom, nós temos o sangue de Cristo a nosso favor, peçamos perdão, caminhemos de novo de volta com Deus sempre, 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 porque se assim agirmos, nós teremos alguém como Daniel. Portanto, confiar, crer, orar, suplicar, esperar e agir. Vou repetir: confiar em Deus, crer que Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, pedimos e necessitamos. Orar sem cessar. A Bíblia diz: orai sem cessar. Olhe no pensamento,
ore no coração, ore na vida, tenha tempo especial com Deus, caminhe orando, suplique, que a Bíblia nos diz que quando nós suplicamos, Deus é fiel e justo para não somente nos perdoar, mas nos atender. E esperar no Senhor. Esperar pode ser que não seja fácil. Passar a noite inteira lá no meio dos leões, escuro, talvez não seja fácil. É difícil mesmo, é pânico. Mas quando nós estamos com Deus, não há pânico, não há nada nesse sentido. E por fim, haja, faça, haja. Daniel foi honrado. Daniel glorificou o nome de Deus. O rei baixou um outro interdito, que o Deus de Daniel deveria ser glorificado, exaltado em todo o reino. Olha que coisa interessante. E aquelas pessoas que fizeram a artis foram para aquela mesma cova. O texto diz que nem eles caíram, já estavam sendo trucidados por aqueles leões. O mesmo leão estava com um servo de travesseiro, estava com o outro trucidamento. Vale a pena servir a Deus? O leão é uma figura que pode às vezes prefigurar o próprio Jesus, leão da tribo de Judá, mas também o inimigo mordaz, terrível, feroz, que quer nos trucidar. Até porque a gente diz, a gente abate um leão por dia hoje. Por quê? Porque é o que nós temos que enfrentar. Então, meus amados, saiba que com Deus a gente é mais do que vencedor. Com Deus nós somos fortalecidos. Com Deus nós somos como águia que levanta voo e é mais alto das alturas. Com Deus os anciãos são fortalecidos e os jovens recebem mais vigor ainda. Com Deus não há batalha que não possa ser vencida. Com Deus, lembra sempre de dizer a tua sepultura, no sentido não de morte, plena, mas dessa condição de cova que nós temos aqui. Com Deus você pode dizer o tamanho do seu Deus, a presença do seu Deus. Mas o quesito principal aqui é comunhão com Deus. Não abra mão da sua comunhão com Deus. Tempo de oração, andar no ônibus de oração, no carro de oração, no trabalho de oração, esteja conversando com Deus, tenha comunhão com esse Deus, tenha estreitamento de relacionamento com esse Deus, e tudo nesta vida lhe será possível. Hoje nós vimos aqui que esse mesmo Deus lá, Daniel é o mesmo Deus aqui. Eu desejo ardentemente que nós possamos desfrutar desse Deus maravilhoso, mas é preciso que nós tenhamos com Ele uma íntima comunhão. Vamos ficar em pé? Nós oramos. Meu irmão querido, faça sua cabeça, olhe, fica com o Senhor em comunhão. E você, meu irmão? Você tem caído em alguma cova? Você poderia dizer que seja uma cova difícil de sair? Você teve medo? Você tem medo? Que tipo de leão você tem enfrentado? Que tipo de vida de oração você tem tido? Não tenha medo. Seja disciplinado com Deus. Seja compromissado com Deus. Tenha muito cuidado com o pecado, porque você próprio não cabe esta cova. E assim como Daniel, não tenha vergonha de servir a Deus. E não espere a próxima cova para orar. Ore agora. Ore a sua vida. Fale com Deus. Querido Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Que ânimo. Palavra que nos leva à tua presença, para sermos não somente seus adoradores, mas aqueles que têm no Senhor a força, a fortaleza, a base para toda a nossa existência. Oh, Deus querido, tem misericórdia de nós, porque o diabo, nosso arqui-inimigo, tem se levantado com ações ardilosas para nos ludibriar, enganar, e fazer com que nós venhamos a não estar em comunhão com o Senhor, a não ser fiel ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. E quando nós caímos, tem misericórdia de nós. E de lá nos tire, Deus, para a tua honra e para a tua glória, para que o teu nome seja exaltado e
glorificado como foi no tempo de Daniel. Abençoe esse povo com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais, para que eles possam viver em santidade e que possam crescer no Senhor a cada dia e a cada manhã, sendo rejuvenescidos pelo Senhor. Por isso, povo de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a sabedoria e a paz, a força e o poder, hoje e para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Glória.